Fala aí, galera. Aqui passeando em Genebra. Sol danado. Tarde linda. Aí um pouquinho de Genebra, Suíça. Terminou o seminário ontem, hoje eu tirei o domingo para dar uma voltinha aqui, conhecer Genebra melhor. Muito legal. Passeando por aqui, olha que bacana, todo mundo sem máscara já. Aqui ninguém usa máscara mais na rua, tudo liberado, todo mundo vacinado. Espero que a gente chegue nesse nível aí, da gente poder se livrar dessa máscara chata pra caramba. Mas para isso temos que fazer nossa parte também, se vacinar, né? Todo mundo se cuidar, cuidar da saúde. Cuidado com o outro também, empatia. Aí, todo mundo sem máscara. Aí que legal. Todo mundo passeando aqui, frente ao lago, sem máscara, curtindo. É isso aí, vou conversar com vocês já. Passear aqui um pouquinho. Chegar pra cá, o pessoal no barzinho sem máscara, que delícia. Vamos se divertindo sem máscara. Que horas são aí no Brasil? 1h da tarde. Aqui são 4h14. Olha o chafariz do lago lá, vê se dá pra ver aqui, ó. Ai, que lindo. Legal, né? Estamos juntos. Bom, 2 dias de seminário lá em Nyon, aqui na Suíça. Lá na UEFA, vocês viram lá a Copa da Champions League, a Copa da Liga Europeia, muito legal, né? Copa dos Campeões. E a gente tem que voltar a ter essa vontade aí de ser campeão da porra toda, como eu falo, né? Está se contentando com muito pouco. Graças a Deus vencemos ontem. Dá a oportunidade da gente lutar aí para voltar para a primeira divisão. Mas e aí, voltando para a primeira divisão, como é que vai ser desse jeito que está aí? Tem que ser muito melhor, né? Tem que ser mais inovador, mais arrojado, diferente disso tudo que tem sido feito. É uma pena aí que a gente não está podendo fazer tudo aquilo que a gente planejou por causa de um monte de palhaçada de gente que não consegue entender o que é o Vasco de jeito nenhum. Estamos aqui, ó. Que legal. Como eu falei aqui, não se usa mais máscara na rua. Você anda assim normalmente, todo mundo vacinado, olha aí. Estamos com saudade disso aí, brasileiros. A gente poder ir para nossa praia, para nossos parques. Os lugares tão lindos que tem no nosso país, sem máscara. Nossas coisas que nós gostamos de fazer aí, para isso fazer nossa parte também, todo mundo se vacinar. Aqui todo mundo vacinado. Todo mundo passeando aqui normalmente, já não precisa mais máscara, não é obrigatório. Legal, né? Parar aqui no banco aqui para conversar com vocês. Vamos lá. Deixa minha bateria cabe. Eu preciso da bateria para pegar um Uber ainda para voltar. Então tô ferrado. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá por aqui. Que delícia. Que delícia. Vamos lá. Vou pegar meus óculos aqui, se não enxergo nada. Aguenta aí. Não tá. Onde é que tá esse óculos? Tá aqui. Ih, rapaz, peraí. Perdeu o óculos, não dá, né? Senta aí.
tanto bolso no casaco que a gente nem acha. Tamo junto aí, galera. E aí? Fala aí quem tá aí. Deixa eu ver. Henrique, Evandro, Alan. Valeu, galera, pelo carinho aí. Olha aí, o Paulo, vai dar Vasco. Tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho. Realmente não é qualquer um que consegue ter carinho de tantos vascaínos assim. Também tem que ser muito autêntico, muito verdadeiro, pra gente poder enfrentar essa máfia aí que se apoderou do Vasco e que acha que o Vasco é deles, quando o Vasco na verdade é de milhões de pessoas. E aí, gente, estamos juntos? Vencemos ontem o Curitiba, que alegria. Nenê realmente está fazendo a diferença, o treinador também acertou a mão, né? Então, te vê aí que um jogador com mais qualidade, um pouquinho, faz muita diferença. Quando a gente fala que a gente precisa de um time forte para dar o nosso restart, as pessoas não entendem. Precisa de jogador, precisa de gente que saiba fazer, que saiba decidir, que saiba trazer responsabilidade, né? Porque senão sobrecarrega os garotos ficam com muita pressão nas costas e acabam depois até sendo bons demais em outros lugares, mas não conseguem ser no Vasco, porque não é o papel deles ser protagonista ainda. O papel deles é ir sendo lançado à medida que você tem lá alguém que possa segurar o rojão, porque já está acostumado, como o Nenê, né? Que embora não tivesse tendo oportunidade no Fluminense na primeira divisão, na segunda divisão está fazendo muita diferença. O cara que já jogou no PSG, que já decidiu jogos, né? Que tem muita experiência, isso faz muita diferença, né? O básico do futebol, assim. O seminário que eu estou participando, na verdade o curso que eu estou participando, que inventaram aí, que o presidente do Cruzeiro estava fazendo e tal, na verdade só tem ele, tem um outro brasileiro aí, dono de uma empresa de venture, de capital venture, de investimentos, né, em determinadas áreas. Ele nem veio aqui, estava no Brasil, mas vou ver até se eu conheço, que é o Pedro Lima, e parece ser muito boa gente, cuida lá do Maracanã e tal. Mas não tem negócio de presidente de Cruzeiro, isso aqui é muito difícil para entrar, uma seleção difícil, né? Você tem que falar fluentemente outro idioma, porque você tem uma certificação da Universidade de Lausanne, é um curso profissional de administração, de pós-graduação, mas também tem o valor de um mestrado acadêmico, então é certificado pelo Instituto de Administração lá da Universidade de Lausanne, que está entre as top 100 do mundo, um curso dado por professores que têm doutorado em Harvard, que são professores em universidades inglesas, na própria universidade aqui de Lausanne, também na Suíça. Então, realmente, gente muito preparada, um curso dado todo com aprendizagem fundada em casos, conforme é o tipo de administração moderna, o tipo de ensino moderno de administração, né, que é a metodologia ativa de aprendizagem por casos. Então, um curso muito bacana, com gente de tudo que é lugar, tem profissionais aí de clubes conhecidos, tem profissionais de federações aqui, então realmente um network muito bom para a gente poder colaborar de alguma maneira algum dia aí, se permitirem, né? Porque eu acho que não permitirem, não vão permitir, a não ser que a torcida ela se empenhe aí em realmente ter uma voz mais ativa. E para isso precisa se associar como sócio estatutário, para evitar aí uma mudança de estatuto que possa fazer algum tipo de covardia, como eu acho que vão tentar fazer. As pessoas ficam falando aí, não desiste, mas a questão não sou eu desistir, a questão é eu poder concorrer, né? Eu concorri, ganhei, me tiraram e agora talvez vão fazer de uma maneira que eu não possa nem concorrer, porque nem essa vergonha eles querem passar, de perder no voto, né? Eles querem ganhar de qualquer jeito, seja na justiça da maneira mais heterodoxa possível, seja numa eleição onde o concorrente possivelmente mais forte não possa participar. São covardes e vão continuar sendo covardes. Isso se não fizerem aí uma tramóia aí para vender o Vasco antes disso, vender a preço de banana, vender sem condições, vender muito abaixo do que o Vasco vale, que é um receio que a gente tem e que todo vascaíno devia ter. Até mandei uma mensagem aí pro Zé Luiz Siqueira com muito carinho, porque é um cara que realmente a gente vê que é um cara brigador pelo Vasco, tá pensando no Vasco. Falando pros torcedores que estavam pedindo aí para árabe comprar o Vasco, a gente tem que pensar 10 vezes antes disso. Porque vai comprar para quê? Quem é que está por trás disso tudo?
que está por trás? A gente acha às vezes que é sempre Vasco, que é a Justiça, que é a Globo. Mas quem é que está por trás disso tudo que aconteceu na eleição do Vasco? Quem é que está por trás disso tudo que está acontecendo com o Vasco? Pensem bem, quem pode ser. Né? Tem gente que quer um monopólio das vitórias, das conquistas, do futebol, que tem raiva da gente, como a gente tem raiva deles, mas que essa raiva fosse traduzida em rivalidade, fosse traduzida em esportividade, não nessa covardia que eles estão fazendo. Pensem bem quem está por trás disso. Então, acho muito perigoso vocês ficarem falando aí, compra o Vasco, compra o Vasco, compra o Vasco. Compra o Vasco por quê? O Vasco tem 23 milhões de torcedores, possivelmente é a segunda torcida maior do país e pode se tornar maior com um trabalho sério de marketing, das pessoas saberem, conhecerem o que é o Vasco. O Vasco tem valor agregado para ser construído ou para ser reconstruído, que as pessoas não se tocam, ficam aí com um pirizinho na mão pedindo dinheiro, como se a gente fosse mendigo, esmola, quando a gente tem ativos espetaculares, que os nossos rivais sem teto sequer têm isso, um teto. Então a gente tem tudo para se reconstruir com muita dignidade, com muito trabalho, com muita administração baseada em ciência, muita administração baseada na arte de administrar, né? Porque a administração não é só ciência, a administração é ciência e arte. E na nossa arte está faltando inspiração, está faltando inovação, está faltando principalmente empatia com o torcedor. Então tá tudo lindo que a gente ganhou ontem, isso é muito bom. Mas vamos lembrar que a gente está disputando para poder voltar ao lugar de onde a gente não devia ter saído. Verdade é essa. E isso ainda é muito pouco para tudo aquilo que a gente é e para tudo aquilo que a gente pode ser. Pessoal, aquele abraço aqui de Genebra. Deixa eu mais uma vez olhar quem está por aqui. Nossa, 790 pessoas, que legal assim. Salve, 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 presidente. Eu não aceito vender o Vasco. Isso aí, gente, a hashtag tem que ser essa. A hashtag não é compra o Vasco. Pelo contrário, no projeto Somamos, a gente queria comprar. A gente queria comprar clube em Portugal, a gente queria comprar clube nos Estados Unidos para a gente expandir nosso mercado, globalizar a nossa marca, ganhar novos mercados, ganhar novos adeptos, ganhar novos membros, ganhar novos sócios, ganhar novos torcedores, porque a gente tem história para contar e valores para dividir com o mundo todo. A gente não tem que se vender, a gente não é prostituta. Entendeu? Com todo respeito, a gente não é puta. As pessoas estão tratando o Vasco como puta. Que qualquer tostão leva o Vasco. A gente não precisa disso. A gente tem ativos, a gente tem estádio, a gente tem torcida. E com inteligência, competência, integridade, principalmente honestidade, a gente pode inclusive inverter isso. A gente é que vai comprar e não a gente se vender. Né? Então, vascaíno, pensa bem no que você está falando. Pensa bem em ficar se oferecendo para qualquer um. Pensa bem a história, a quantidade de anos que nós temos, que somos da maneira como somos. Existem clubes altamente competentes que estão entre os 12 maiores do mundo, como o Barcelona. Ah, mas o Barcelona está ferrado. O Real Madrid também é organizado da mesma maneira que nós somos organizados. Não são clubes-empresas. Diversos clubes-empresas, quando foi aberta a possibilidade dos clubes virarem empresa, por exemplo, na Itália, faliram. Se não me engano, 17 clubes na Itália faliram. Diversos clubes que viraram SA na Inglaterra acabaram tendo que retornar à organização que tinham antes. Então, vamos com calma, vamos ver se essa é a melhor possibilidade, se esse é o melhor momento. E pelo que a gente estudou para fazer o Somamos, não é. Né? O problema do Vasco hoje não é a organização que ele tem do ponto de vista societário, do ponto de vista estatutário. O problema do Vasco hoje é falta de integridade, é falta de competência para alavancar recursos, é falta de integração, é falta de TI, é falta de recursos humanos, é falta de uma administração fundada não somente em gestão de processo, mas também em gestão de recursos humanos e principalmente fundada no entendimento de que a administração não é só ciência, mas também é arte. A arte necessita de talento, a arte necessita de capacidade de inspiração, a arte necessita de inovação, a arte necessita também e muito de empatia com o seu consumidor, coisa que está faltando e muito para essa diretoria
que só pensa em expulsar, que só pensa em punir, que só pensa em excluir. É uma diretoria excludente, quando a história do Vasco é pela inclusão. Então não adianta fazer campanha LGBT para dizer que é um clube da inclusão quando está excluindo vascaínos por opção política. É um contrassenso, não se aplica estrategicamente, né? Uma gestão ela tem que ser operacional, mas antes ela tem que ser estratégica. Qual é a estratégia? A não ser que seja uma estratégia oculta, que não tenha sido dita em campanha, que é exatamente essa que é a que o Flamengo quer, que a gente seja vendido. Agora pergunta lá para o Flamengo se ele vai ser vendido para alguém. Pergunta para o Atlético Mineiro se ele vai ser vendido para alguém, se o Palmeiras vai ser vendido para alguém. Então estão nos tratando como se nós fôssemos o Botafogo, como se nós fôssemos um clube que não tem capacidade de recuperação nenhuma. Estão fazendo vocês acreditar nisso. Isto não é verdade. Isto é mentira. Se o Vasco for vendido, o Vasco vai ser vendido por um valor que não é o valor adequado para o Vasco, para o quanto o Vasco vale. E mesmo que não seja, significa altas comissões para quem fizer as intermediações. Não sejam bobos, não sejam tolos de acreditar nessas historinhas de que o Vasco não tem jeito, de que o Vasco é inviável. Agora, a gente tem um CEO flamenguista que diz que o objetivo dele é vender o Vasco e ele não ser demitido imediatamente após dizer isso, significa dizer que a nossa diretoria, ainda que ela seja ilegítima, mas ela é a diretoria que lá está conivente com essa estratégia. É isso que essa diretoria quer. Se não é, demita esse cara imediatamente. Porque um cara que dá uma entrevista para o GE dizendo que quer vender o Vasco tem que ser demitido imediatamente, inclusive por justa causa. Não é para pensar, não esperar mais, deixar esse cara no nosso clube nem mais 24 horas. Enfim, talvez eu peque, gente, por dizer demais a verdade. Talvez um político, se é que querem me tratar como político, devia ser mais vaselina, devia ser mais cuidadoso, né? Mas eu tenho um compromisso que não é com essa palhaçada toda. Meu compromisso é com o vascaíno, com o melhor para o Vasco. E por isso que meu coração sempre me fala para dizer para vocês a verdadeira verdade. Aquele abraço, tamo juntos. A frase que vocês querem que eu fale eu não vou falar, porque eu não sou candidato de nada. Eu sou só um vascaíno como vocês, que é o melhor para o Vasco. Um abraço para vocês todos, tamo juntos.